para cada um de vocês que você não está sozinho, não esqueça disso. Todo tempo o Senhor lembra de cada um de vocês. Pois a palavra do nosso Deus nos diz aqui no livro de Isaías 49, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor responde: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê? É difícil, né? Uma mãe gera um filho 9 meses e ela esquecer dele. É muito difícil isso. Mas a palavra de Deus assim pergunta: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Muito difícil isso. Aí a palavra do nosso Deus continua a dizer: mesmo que isso acontecesse, este eu assim é o Senhor, eu nunca esqueceria de vocês. Eu nunca esquecerei de vós. Amados, lembre-se de uma coisa: por mais que você esteja passando qualquer circunstância na tua vida, não esqueça disso. Jesus, Ele está contigo. Deus, Ele é com você. Em todas as provas que você estiver passando, Deus está com você, porque Ele jamais esquecerá de ti. Ele jamais esquecerá. A gente vê, né, que mesmo tem muitas mães por aí que acabam abandonando o seu filho, que acaba se matando o seu próprio filho. Acontece sim. Vê nas reportagens, até mesmo perto de onde moramos, até acontece isso. Mas o Senhor diz, querido: eu jamais me esquecerei de cada um de vocês. Então que você creia cada vez mais. Mesmo que você esteja passando por um deserto, mesmo que você esteja passando por uma grande tribulação na tua vida, lembre que Jesus, Ele está conosco todos os dias. A palavra do nosso Deus nos diz que eis que estou convosco todos os dias. Então não se esqueça disso de maneira nenhuma, porque o teu Criador, Ele jamais se esquecerá de ti. Porque foi Ele que te criou, foi Ele que te formou no ventre da tua mãe. Ele jamais vai se esquecer de você. Não pense que Ele não está olhando pela luta que você está passando, pelas angústias, pelos choros que você está assim vivendo, derramando lágrimas, né, no seu rosto, no travesseiro da tua cama. Jesus, Ele vê tudo. Os olhos de Deus, Ele vê tudo. Mas Ele diz que eis que eu estou contigo. Então não esqueça disso, tá? Que essas palavras venham confortar o teu coração. Não sei se você está passando por algum problema difícil na tua vida, mas você saiba de uma coisa: Jesus está contigo em qualquer circunstância da tua vida. Que Deus te abençoe grandemente, que o Espírito Santo continue com cada um de vocês. Amém. Maravilha. Deus é lindo, jamais nos abandona. Amém. Vamos receber o pastor Josenildo. Olha assim, pastor Josenildo. Pastor Josenildo. Deixe Deus me usar. Deixe Deus te usar. Para nos abençoar. Para nos abençoar. O pastor Josenildo, ele veio, a igreja estava lá, né? Agora a igreja, o templo, vamos dizer, né? Agora está aqui, nessa localidade, trabalhando e batalhando para ver o que Deus quer. Porque na verdade, quem não sei de nada, quem sabe de tudo é Ele. Na verdade, igreja, vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor. A paz do Senhor, meus amados. Amém. Tudo bem com vocês? Prazer em igreja estar mais uma vez com os irmãos, né? Nessa amizade que nós temos de longas datas. Chegando aqui em Salvador, sempre tem tido o privilégio de estar com vocês e ser abençoado e poder compartilhar aquilo que Deus ministra em nossos corações na vida de vocês. Amém? Então, um prazer estar convosco. Eu quero meditar com vocês na palavra de Deus. Portanto, por favor, pegue a sua Bíblia, Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3.
Aleluia. Glória a Deus. Quantos acharam? Diga amém. Amém. Efésios capítulo 3. Eu vou ler do versículo 14 até ao 19. Diz assim, Efésios 3, do 14 ao 19. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos e te bendizemos nessa noite. Estamos em tuas mãos, Pai. Estamos em tuas mãos, Espírito Santo. Estamos ao teu dispor, Espírito Santo. Glória a Deus. Nossas vidas te pertencem. Somos teus. Saímos de ti, ó fonte maravilhosa. Tu nos geraste. E aqui estamos neste lugar, como instrumentos, como igreja de Cristo, para recebermos aquilo que tu tens para os nossos corações. Ministra as nossas mentes, ministra a nossa alma, toca os nossos corpos, Senhor. Espírito Santo de Deus, faz como tu queres fazer nessa noite. Estamos abertos para o teu mover, para as manifestações do teu Espírito, para as tuas operações nesse lugar. Eis-nos aqui, Senhor, diante de ti. Nos rendemos diante da tua face e te dizemos glória, e te dizemos honra, e te dizemos louvores a ti, ó maravilhoso e eterno. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, em nossas mentes, em nosso ser, com a tua unção maravilhosa. E enquanto meditamos de ti, Senhor, e da tua palavra, jorre luz, jorre compreensão, jorre entendimento, Senhor. Que aquilo que tu queres comunicar em nossas vidas, comunica, Senhor. Aquilo que tu queres revelar em nós, revela, Senhor. Ah, Deus, quanto precisamos de ti. Quanto precisamos de ti, Espírito Santo. Porque tu nos restaura, tu nos cura, Senhor. Tu nos unge, tu nos levanta, tu nos capacita, Espírito Santo. Sim, Senhor. E enquanto meditamos na tua palavra, flua o teu sobrenatural. Flua o teu sobrenatural. Flua o teu mover em nossas vidas. Seja assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Se assente, meu irmão e minha irmã. Se assente meditando na palavra enquanto ela é ministrada a você. Amém? E nós queremos meditar nessa noite com os irmãos sobre cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Cheios do Espírito Santo. Enquanto meditamos, você fica atento. E você participa, glorificando, exaltando e louvando o nome do Rei. Amém? O Rei ressuscitou e Ele está aqui em nosso meio. Aleluia. Jesus Cristo. Louvado seja o nome dEle. Quando nós meditamos na palavra de Deus, nós percebemos algo interessante. É que
Os servos de Deus eram homens cheios do Espírito. Você vê isso no Antigo Testamento. Lembra daquela passagem que quando José, ele interpreta o sonho de Faraó e diz: olha, levanta alguém para que governe aí o seu reino e prepare para os anos das vacas magras. E o Faraó olhou assim para ele e disse: puxa vida, como não escolher esse homem, visto que ele tem o quê? O Espírito de Deus. Esse homem que acaba de revelar toda essa situação do meu sonho, ele tem o Espírito de Deus, então ele é o escolhido para governar. Lembram disso? Amém? Amém. Moisés também era um homem revestido com o Espírito Santo. E no momento que Moisés está cansado, é levantado anciãos, né, para ajudá-lo na administração do povo. E diz que do Espírito que estava em Moisés foi repartido sobre aqueles anciãos. Do Espírito que estava em Moisés. E quando Davi, ele é ungido, diz que Samuel disse que Davi se tornaria um outro homem. E Davi, a partir daquele momento, foi o quê? Cheio do Espírito Santo. E nessa oração que nós acabamos de ler aqui, do apóstolo Paulo, olha só como é que ele vai orando. Sua Bíblia aberta, Efésios 3, a partir do 14. Olha só a oração de Paulo pelos irmãos em Éfeso. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família dos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados, ou seja, confirmados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Glória a Deus. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Olha aqui o final: para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Para que sejais cheios. Não é um pouquinho, não é a metade. Para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Glória a Deus. Agora presta atenção, ser cheio do Espírito Santo não é uma questão de exclusividade para ministros. Não é porque ele tem uma função, ela tem uma função na igreja, um pastor, um apóstolo, um diácono, um presbítero. A questão de ser cheio do Espírito Santo é dispensado para toda a igreja. Não é que alguém tem lá uma estrelinha e é especial, então ele foi separado para ser cheio do Espírito Santo, somente ele ou ela. Ser cheio do Espírito Santo é para a igreja toda. Aleluia. Paulo está escrevendo essa carta para a igreja em Éfeso. Ele não está dizendo que era somente aqueles consagrados, ministros que deviam ser cheios. Era toda a igreja. Essa carta é uma carta universal. É uma carta que saiu para a igreja em todas as épocas, em todos os lugares. Então o desafio de Deus nessa noite para a igreja, a palavra dele aqui é para que todos nós, como igreja, busquemos isso. Sermos cheios de quê? De toda a plenitude de Deus. Olha só, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Glória a Deus. É para ser pleno. Pleno. Glória a Deus. Pleno quer dizer pleno mesmo. Totalmente. E você vê que Paulo está orando para que isso aconteça no íntimo das pessoas, no interior.
É dentro de nós que acontece esse enchimento. É no nosso íntimo. É no nosso espírito. É no nosso coração que há esse enchimento de Deus. É algo no nosso íntimo, meus amados. Glória a Deus. E quando as pessoas estão buscando coisas fora, né? Olhando para fora, o Espírito Santo está querendo trabalhar no nosso íntimo, para que experimentemos essa graça, para que experimentemos essa explosão de Deus dentro de nós. Aleluia. Para que haja esse romper de Deus dentro de nós. E nós sejamos plenos de Deus. Plenos de Deus. O que a igreja de Deus precisa como um todo é isso. Nós, como igreja, experimentarmos mais da sua plenitude. Repito, não é um pouquinho. É pleno. Deus não é escasso. Deus não é mesquinho. Ele se dá por inteiro. Agora a pergunta é: você quer isso? Você quer essa plenitude de Deus em teu ser? Essa plenitude de Deus em sua vida? Glória a Deus. Ah, não, é somente aquele pastor lá, aquela irmã lá e tal, que é cheio. Não, é para você também. É para você jovem que está aqui nessa noite, é para você. Glória a Deus. Ser cheio de Deus, ser cheio, pleno dele. Possuído por ele, tomado por ele, envolvido em sua graça e seu poder e sua unção. Glória a Deus. Aleluia! Louvado seja Deus! Vamos lá. Em Lucas 24, 49. Lucas 24, 49. Olha só o que Jesus disse. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus ressuscitou, cumpriu a sua missão, se reuniu com os discípulos e se despediu deles e disse: vamos para Jerusalém, esperai a promessa, ficai lá em Jerusalém, até que do alto sejais. Até que. Diga até que. Até que. De novo, até que. Até que. Você deve buscar até que. Você deve buscar até que. Aleluia. Até que haja um romper de Deus dentro da sua vida. Aleluia. Até que você perceba que a sua alma está toda embebecida com a presença dele. Você deve buscá-lo. Até o ponto que você percebe que a unção está fluindo desde a sua cabeça até a planta dos seus pés. Aleluia. Fica aí na cidade de Jerusalém até que. A questão é que muitos não buscam até que. Desanimam logo. Estão buscando e param no meio da busca, no meio da caminhada. Meu irmão e minha irmã, tem mais de Deus para você. Tem mais de Deus para a sua vida. Tem mais do Espírito Santo para você. Tem muito mais. Tem muito mais. Diga aleluia! Tem muito mais de Deus para a sua igreja e para o seu povo. Glória a Deus. Fique lá até que. Porque quem está prometendo é verdadeiro. Quem está prometendo é o Senhor dos Senhores. É aquele que salvou o seu povo e a igreja. Glória a Deus. Quem está prometendo tem palavra e cumpre. Fique lá até que. Vamos lá, igreja. Vamos na presença de Deus até que. Glória a Deus. Até que venha o sobrenatural de Deus para a sua vida, minha irmã. Até que venha mais de Deus sobre você. Nós não podemos ter uma vida cristã fria, vazia. O cristão não pode ser oco, não pode ser seco. Precisamos de crentes, igrejas
cheias do Espírito Santo, cheias do poder de Deus. Fique lá até que. E aí, sabe o que aconteceu? Eles se colocaram disponíveis e foram para lá, para Jerusalém. E eles entraram em um cenáculo, um aposento, uma sala bem grande, e ficaram lá naquele aposento, em oração. Isso está em Atos 2, vamos lá para Atos 2 agora. Atos 2. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor nessa noite. Glória. Exaltado seja o Rei nessa noite. Glória. Grande és tu, Senhor. E eles estão lá no cenáculo em oração, porque eles receberam a promessa, e a promessa era: fique lá até aqui. E eles estão lá no cenáculo em oração. Daqui a pouco a gente vai ler um pouquinho. Sabe quantos dias eles ficaram orando ali no cenáculo? Acredita-se que algo em torno de uns 10 dias orando no cenáculo. Quantos dias mais ou menos? 10 dias. 10 dias. Orando e dizendo: Senhor, tua promessa. Senhor, o teu Espírito. Tu prometeste, Senhor. Estamos aqui buscando. Diga aleluia. Estamos aqui, Senhor, sedento de ti, Senhor. Deus quer sacudir essa geração. Agora Deus está esperando disponibilidade. Não é a tua capacidade, não é o teu intelecto, não é o quanto você entende das coisas e fala bem, não é o quanto você é um sábio ou inteligente, é a sua disponibilidade, se colocando na presença do Rei. Tudo que Deus quer do seu povo é disponibilidade na presença dele. Entrega. E estão esses discípulos lá entregues na presença do Rei. Estão clamando, buscando a promessa. Aí o texto diz assim, ó: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, Atos 2, vamos ver agora. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, diga aí, de repente. Diga de novo, de repente. Então você está na presença dele orando, você está na presença dele clamando, ou em voz alta, ou em um simples sussurro, e de repente vem sobre você, e de repente te enche, e de repente te unge, e de repente te dá poder. É o Espírito Santo movendo-se dentro do seu coração e da sua alma. E de repente, diz o texto, veio do céu, vem da fonte, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. Valeu a pena esperar. Valeu a pena estar na presença dele. Vale a pena estar na presença do Rei em oração, minha irmã. Vale a pena estar na presença dele buscando. Vale a pena estar insistindo com ele. Insistindo pelo quê, pastor? Insistindo por mais dele. Insistindo por mais do Espírito Santo na sua vida. Insistindo por mais da presença dele sobre a sua vida. Paulo disse que é para nós sermos cheios de toda a plenitude de Deus. Então eu não quero menos que isso. Eu quero a plenitude dele na minha vida. E você? E você? E você? E você? Levanta a sua mão. E você? Aleluia! É para sermos cheios com a plenitude de Deus. Veio do céu um som como de um vento veemente impetuoso, encheu a casa em que eles estavam assentados e reunidos. E de repente foi vista sobre eles línguas repartidas como que de fogo. Línguas sobre a cabeça de uma pessoa. Línguas de fogo, olha para mim aqui, ó. Línguas de fogo sobre a cabeça de uma pessoa. Quer dizer que ela está experimentando um nível elevado de unção do Espírito Santo sobre ela. Aleluia!
Glória a Deus. Aleluia. Senhor. Glória a Deus. Línguas como que de fogo. Se você ver língua de fogo na cabeça de alguém, pode ter certeza, essa pessoa está em um nível elevado de unção de Deus. Ela está experimentando a plenitude de Deus sobre o seu ser. Eu estava conversando no carro quando a gente estava vindo sobre a questão de pessoas vazias tentando preencher a lacuna com drogas. Ah, se ela soubesse como é maravilhoso ser cheio do Espírito. Se ela soubesse como é maravilhoso ser cheio e tomado com o Espírito Santo. Essas porcarias que usam aí, eles desprezariam logo. Porque ser cheio do Espírito, ser tomado pelo Espírito, nossa, faz toda a diferença. Ser cheio do Espírito faz toda a diferença. E Paulo está dizendo, para que nós sejamos cheios de quê? Toda a plenitude de Deus. Toda a plenitude de Deus. Aleluia. Vou repetir, tenho que repetir isso. Não é somente para pastores e pastoras e líderes. Não, é para toda a igreja experimentar essa plenitude de Deus. Não é exclusividade, é para o povo de Deus. Agora, ó, se mexe, se cutuca, se provoque, provoque você mesmo. Diga para você mesmo: eu preciso ser cheio, eu quero ser cheio, eu quero isso na minha vida. Vou fazer disso o meu foco, vou fazer disso a minha preocupação, vou fazer disso o meu anelo, vou buscar, vou amelar por isso. Sem o Espírito Santo, irmãos, sem esse enchimento do Espírito, o cristão fica triste, fica abatido, fica desanimado, para na caminhada, perde a empolgação, qualquer coisinha, qualquer ventinho, está desistindo, abandonando. Mas quando o servo de Deus, a igreja do Senhor, começa a experimentar esse enchimento e começa a avançar nisso, glória a Deus, e vai nessa plenitude de Deus, a vida dessa pessoa se torna um assombro na terra. A vida dessa pessoa se torna uma vida contagiante. Aleluia. E diz o texto que eles foram cheios do Espírito Santo. Versículo 3 de Atos 2. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo nos concedia quê? Para falassem. Quando somos cheios do Espírito Santo, nós teremos algo a dizer. Aleluia! Sempre quando Deus enche, você terá algo a dizer. Glória a Deus. Ou você terá algo a cantar. Glória a Deus. Você terá algo a testemunhar. Glória a Deus. Você terá algo a ensinar. Eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Aleluia! Glória a Deus. E estavam ali muitos visitantes ali em Jerusalém. E eles foram cheios de uma maneira tão maravilhosa de Deus, começaram a falar em outras línguas. E aqueles visitantes estrangeiros que estavam ali entendiam o que eles estavam falando. Como é que pode esses varões galileus, pessoas tão simples, estar falando da nossa própria língua? Nós que estamos visitantes aqui na festa de Pentecostes, esse povo está falando, a gente está entendendo tudo. E eles estão falando o quê? As grandezas de Deus. Cheio do Espírito para falar as grandezas de Deus. Cheio do Espírito para falar as grandezas de Deus sobre a terra. A terra precisa de pessoas que falem das grandezas de Deus, que tragam os céus para a terra e mostrem quão grande é o nosso Deus para as pessoas. Mas para que isso aconteça é necessário ser cheio do Espírito. Passaram a falar outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem.
Os jovens precisam ouvir as notícias dos céus. E é bem interessante que jovens cheios do Espírito Santo começam a falar para esses jovens as grandezas dos céus. A sociedade vive em uma corrupção. E é deprimível a situação moral que vive a nossa sociedade. Então é necessário que se levante pessoas que estejam cheias do Espírito para proclamar as notícias do céu sobre a terra, para que esse quadro mude, para que essa situação se reverta. E veja que a coisa foi tão maravilhosa aqui em Pentecostes, que algumas pessoas diziam assim: puxa vida, o que está acontecendo com eles? Estão embriagados? Em plena 9 horas da manhã? Ah, meu Deus! Gente, eles ficaram tão cheios do Espírito Santo, meu irmão, que ficaram assim como se estivessem embriagados. Sabe? Eles ficaram tão cheios do Espírito. Será que você está entendendo o que eu estou dizendo? Eles ficaram tão cheios do Espírito Santo, falando em línguas, que parecia que eles estavam embriagados. E aqueles pessoal, puxa vida, esse pessoal está bebendo um vinho, foi? Beberam alguma bebida aí forte? Olha, aconteceu algo poderoso ali que a gente não faz nem ideia. Tão poderoso que aconteceu ali que a gente não faz nem ideia. Aí Pedro vai e faz um apelo. E quando Pedro faz um apelo ali, explicando o que estava acontecendo ali, disse: quase 3.000 almas. Glória a Deus. Se renderam aos pés do Senhor. Quase 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor. Pedro estava tão cheio do Espírito Santo. E prega. E aquelas pessoas aceitam o Evangelho e se rendem aos pés do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aconteceu que a igreja foi crescendo, que a igreja foi avançando. E a credencial dos crentes era ser cheio do Espírito Santo. Os crentes apresentavam uma carteirinha. Não é a carteirinha que a gente recebe na congregação. A carteirinha que eles apresentavam era: sou cheio do Espírito Santo. Diz que, como a igreja começou a crescer, houve necessidade de levantar pessoas para ajudar na questão social, né? Crescendo o número dos discípulos, houve as viúvas e os órfãos que começaram a chegar também no meio da multidão e começaram a reclamar dos discípulos para que eles recebessem assistência. E os discípulos se reuniram e decidiram o seguinte: Atos 6, versículo 3: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Olha só que coisa interessante. As pessoas que eram escolhidas para servir na igreja deveriam ter essas características: pessoas de boa reputação e cheios do Espírito Santo. Pessoas de boa reputação e cheios do Espírito Santo. Não é que deviam ser pessoas com bom curso. Não é que deviam ser pessoas com uma boa condição social. Não. De boa reputação e cheio do Espírito Santo. Então, se chegasse alguém
diante dos discípulos e dissesse: olha, temos aqui esse homem, ele é uma pessoa de posses, é uma pessoa que tem um bom salário, que trabalha no governo e quer, já está aqui há alguns tempos e quer se envolver aqui na atividade da igreja. Os apóstolos perguntariam o seguinte: tem boa reputação? É cheio do Espírito Santo? Essa era a questão para eles. Eles trabalhavam nesse nível, porque entendiam que as coisas dos céus, para ser reveladas na terra, e a igreja deve se mover sobre a unção do Espírito Santo para que o mundo conheça, para que o mundo saiba. Estão entendendo? Digam amém. E os apóstolos perseveravam na oração, no ministério da palavra, e a palavra crescia enormemente. E então foram escolhidos os diáconos para estar servindo ali. E houve um diácono chamado Estevão. Houve um diácono chamado Estevão. E Estevão era um homem cheio de fé, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas espera aí, Estevão era um diácono. Ele foi chamado para servir a mesa, para servir as viúvas, para servir aos órfãos. Mas diz o texto que Estevão estava fazendo o quê? Sinais e prodígios. Glória a Deus. Não era um dos apóstolos, era um diácono. Meu Deus. Todos estão entendendo? Diga amém. Glória a Deus. Todos estão entendendo? Diga amém. Era um diácono que foi escolhido para servir a mesa. Mas de repente esse homem, ele está tão cheio de Deus, está tão cheio do Espírito Santo, que ele não está só servindo a mesa, ele está tocando os enfermos, e está acontecendo sinais e prodígios e maravilhas. Glória a Deus. Eu quero dizer para você o seguinte: ser cheio do Espírito Santo é uma coisa tão maravilhosa, e você sendo cheio dele, isso pode te levar a coisas que você nem imagina. Aí o Espírito Santo diz: ó, você não vai ficar só servindo a mesa não, viu, diácono? Você não vai ficar só servindo na área social não, viu, Estevão? Pode estender as suas mãos sobre os mortos que eles vão ressuscitar. Pode estender as suas mãos sobre os paralíticos que ele vai andar, Estevão. E ele estendia mesmo. Isso criou uma ciumeira no meio dos religiosos, que começou a observar Estevão. Não vou ler o texto para ganhar tempo. E aí começaram a perseguir Estevão e quiseram fazer uma confrontação com ele. E diz a Bíblia que eles não conseguiam resistir às palavras de Estevão, porque ele era poderoso na palavra e em sabedoria. Eles não resistiram às palavras de Estevão. E aí se reuniram para fazer o quê? Para apedrejá-lo. Para apedrejá-lo. Atos, veja aí a sua Bíblia. Atos 7, 54 e 59. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, está vendo? E fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que ele estava à direita de Deus. Meu Deus. Mesmo na hora do apedrejamento, Estevão estava o quê? Cheio do Espírito Santo, Glória a Deus. olhando para os céus. Aleluia. Veja os céus abertos e o Filho de Deus que está à destra do Pai. No meio do apedrejamento, ele não estava lá: socorro, socorro, vão me apedrejar, socorro, alguém me salve aqui. Não, não. Ele está olhando para os céus, cheio do Espírito Santo e vendo em outra dimensão. Glória a Deus. Meu Deus. Chamado de Deus para a sua igreja e seus últimos tempos é para que busquemos isso. Busquemos um nível de enchimento do Espírito Santo e sejamos plenos, cheios da plenitude de Deus.
Mesmo na hora de maior dor. Irmãos, vocês estão entendendo a palavra nessa noite? Deus quer nos levar nessa dimensão. Deus quer nos levar nessa dimensão. Uma dimensão tão maravilhosa que, olha só o grau de intimidade desses homens com Deus. Eu estou falando aqui, vamos dizer assim, de um simples diácono. Que está mexendo com a religião da época, porque ficam enciumados, porque ele está operando sinais e prodígios, e a palavra de Jesus está crescendo naquele lugar, e os sacerdotes e os religiosos da época não querem que a palavra avance. Eles estão preocupados como é que a gente vai impedir esses caras aí, esses discípulos, essa mensagem de Jesus aí está crescendo, como é que a gente pode impedir isso aí? Aí inventaram lá uma situação para que mentissem a respeito de Estevão. Mas esse homem está em uma outra dimensão. Ele está cheio de Deus. Diga, cheio de Deus. Louvado seja Deus. A gente percebe também Paulo cheio do Espírito Santo. Paulo está pregando o Evangelho, está anunciando a palavra, e de repente, perseguição. Por conta de quem? Dos religiosos. Religioso é sempre assim. Religioso não entende o mover de Deus. O religioso não discerne bem as coisas espirituais. E aí, Paulo está pregando a palavra, e há um propulsor, né? E ele quer entender mais a respeito do Evangelho. E Paulo está pregando para ele, aparece um mágico, um encantador, que quer impedir que Paulo pregue o Evangelho para esse propulsor. Um homem público, né? Um homem de governo. Ele quer impedir que Paulo pregue e ele entenda a respeito do Evangelho. Aí Paulo se aproxima desse encantador, desse mágico chamado Elimas. E Paulo diz: olha, filho do diabo, você está cheio de toda a perdição. Você vai ficar cego por um tempo. E diz a Bíblia que Paulo pronunciou isso cheio do Espírito Santo. Paulo estava cheio do Espírito Santo. Olha, filho do diabo, você está impedido nos caminhos do Senhor. Fique cego por um certo tempo. E disse que o homem saiu assim, ó, babateando, e alguém teve que ajudá-lo, porque ele saiu cego na mesma hora. E Paulo lançou essa palavra cheia do Espírito Santo. Isso que é autoridade? Autoridade contra as trevas. Autoridade contra o reino das trevas. Para termos essa autoridade, temos que buscar ser cheios do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Para encerrar, eu quero ir com vocês agora em Efésios 5. Efésios 5. Versículo 18. E diz assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Glória a Deus. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho. A embriaguez com vinho faz com que a pessoa fique como descontrolada. Está observando como ficam as pessoas quando elas estão embriagadas? Fala besteira, vira presidente da República, assim mesmo. fica rico, Assim mesmo. fala o que não deve, conta segredos além da rodinha, da cachaça, da bebedeira, cria confusão, facinho, o embriagado cria confusão facinho. Então, ele está dizendo: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas o quê? Enchei-vos do Espírito. Mas o quê? Enchei-vos do Espírito. E esse encher do Espírito dá a ideia no original de algo constante.
O enchimento do Espírito é algo contínuo. Você foi cheio do Espírito Santo ontem? Hoje precisa ser cheio de novo. E amanhã novamente. E depois de amanhã novamente. O enchimento do Espírito deve ser algo constante em nossa vida. Enchimento do Espírito. Aí Paulo dá uma receitinha. Como é que eu faço isso, pastor? Eu estou pregando aqui sobre enchimento do Espírito e terminar a mensagem, vou dizer como, né? Aí não dá, né, pastor? Paulo diz como é que é. Veja aí. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Aleluia! Pastor, como é que eu me encho do Espírito? Não é nada complicado, não é nada sofisticado, é simples. Você começa a abrir a sua boca e começa a exaltar o nome dele. Aleluia! Falando entre vós com salmos. Os salmos bíblicos, você começa a recitar os salmos. Mas, não é somente os salmos bíblicos. Você mesmo pode criar um salmo, sabia? Você pode criar um salmo e você começar a dizer: o Senhor é maravilhoso para mim, quanto eu amo, quanto eu adoro. Aí você vai falando para Ele essas coisas maravilhosas. Você mesmo cria o seu salmo e vai dizendo para Deus o quanto você o ama, o quanto Ele é maravilhoso para você e para a sua vida. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Sabe o que é cântico espiritual? Aquelas pessoas que têm a experiência do falar em línguas, ela pode de repente liberar uma canção em línguas na presença do Senhor e exaltar o nome dele. Diga aleluia. Todo esse exercício de salmodiar, de exaltar a Deus, vai fazendo com que dentro de você comece a borbulhar, comece a se agitar o Espírito Santo, que vai se avançando e de repente há um rompimento dentro de você e provoca em você o quê? Unção, enchimento de Deus. Vamos salmodiar um pouquinho, fiquem em pé. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória. Aleluia.
Engrandeça Ele com suas próprias palavras. Não é para você pedir nada agora, é para você expressar louvor e adoração diante dele. No Rei, no Rei, no Rei. Nós te buscamos e encontramos em ti, mas nós te amamos. Nós te amamos. Jesus, tu és nossa vida. Jesus, tu és nossa paz. Em ti encontramos fortaleza e segurança. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei. O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei. Os malvados adversários investiram contra a minha vida, tropeçaram e caíram. Tu és nossa proteção, Jesus. Espírito Santo, temos fome de ti. Vá falando com ele. Espírito Santo, temos fome de ti. Temos sede de ti, Espírito Santo. Mais de ti, nós queremos ser mais cheios de ti. Queremos mais e mais dessa experiência renovada de enchimentos do teu Espírito em nós. Enche-nos mais. Enche mais o teu povo de ti. Enche mais os jovens de ti, as crianças de ti. Mais de ti, Jesus. Mais de ti, Jesus. Aleluia. Você que veio essa noite, entendeu a mensagem, e durante o momento em que foi ministrada a palavra, você experimentou algo de Deus na sua vida, você sentiu o toque do Espírito e quer vir à frente, quer receber oração, vem aqui, nós queremos orar por você. Aleluia. Aqueles que se acham enfermos, doentes também, queremos orar por você aqui na frente. Vem aqui. Alguma enfermidade, queremos orar por você. Vem. Aleluia, Jesus. Aleluia. Se sentiu desafiado
desafiada a entrar nessa busca e nessa jornada com o Espírito Santo de plenitude de Deus sobre a sua vida. Eu quero orar com você aqui. Pastor, eu quero isso. Eu quero viver nessa plenitude que Paulo nos ensina, para ser cheio da plenitude de Deus. Você deseja isso para você? Vem aqui agora. Queremos orar com você. Eu quero, pastor, isso para a minha vida. Eu entendo que é isso que eu preciso, dessa plenitude. Ser cheio a Deus. Venha. Venha. Aleluia. Aleluia, Jesus. Mais de Deus sobre a sua vida, meu irmão. Mais de Deus sobre você, minha irmã. Aleluia. É tempo de avivamento. É tempo de sermos mais cheios de Deus, mais cheios do Espírito Santo, mais banhados de Deus, mais cheios da graça. É tempo de avivamento para a igreja. Glória a Deus. Aleluia. Eles vieram aqui, Senhor, estão diante de Ti, Senhor. Mais de Ti, Espírito Santo, da vida delas. Mais de Ti, Espírito Santo, mais de Ti, enchendo. Cheia, mais, Espírito Santo. Ai, de Ti, Jesus. Inundando a alma. Oh, Jesus. Haja romper, Deus. O fluir dos rios de água viva. Mais de Ti. Mais do Teu Espírito. Inundando e encharcando. Mais de Ti, transbordando de Ti na vida dela. Transborda. Mais de Ti, Jesus. E haja um romper, meu Deus. Aleluia. E cair na cidade até que o alvo seja revestido. Levanta a sua mão. Mais de Ti, Jesus. Mais de Ti, Jesus. Enchendo. Mais do Teu Espírito. Mais do Teu fogo sobre ela, Senhor. Mais de Ti, Jesus. Mais de Ti, enchendo. Mais de Ti, inundando esse homem, Jesus. Oh, Jesus. Aleluia. Mais de Ti, inundando Jesus. Mais de Ti, inundando o seu povo, Jesus. Mais do Teu poder. Mais do Teu fogo. Mais da Tua glória. Mais da Tua unção. Hoje calamaçu e ele calamaçu. Deixa calamaçu e ele calamaçu. Mais de Ti, Jesus. Oh, Jesus. Que haja reboliço, meu Deus. Reboliço no espírito desse homem, Jesus. Que haja reboliço no espírito desse homem, Jesus. Que haja reboliço. Que haja um anelo. Que haja, meu Deus, um incômodo. Meu Deus, que eu me inspire a Te buscar mais a Tua presença. Ser cheio de Ti, Jesus. Ser cheio de Ti, Jesus. Ser cheio do Teu poder, Senhor. Porque assim como tu tornaste o extremo, tu tornaste um diácono, Senhor. Um homem inflamado com o Teu Espírito. Tu pode levar esse homem, Jesus. Tornado homem, inflamado, cheio de Ti, Jesus. Pai de Ti, Jesus, na vida dela. Pai do Teu poder na vida dela, Jesus. Enche ela, Senhor. Enche, Jesus. Enche, toca, Jesus. Toca essa vida. Toca, Jesus. Em nome desse ser, Jesus. Faz a Tua presença. Faz a Tua glória. A Tua palavra diz que nós somos transformados de glória em glória. Somos transformados de glória em glória. Somos transformados de glória em glória. Enche, Jesus. Somos transformados de glória em glória. Inunda, Jesus. Inunda essa mente. Inunda esse coração. Mais a Tua presença na vida dele. Mais o Teu poder sobre a vida dele. Enche, Jesus. Que haja um rompimento. Que haja um rompimento.
Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscares de todo o vosso coração, diz o Senhor. Aleluia. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscar de todo o vosso coração. Levante a sua mão, igreja. Levante as suas mãos, igreja. Aleluia. Continue. Mais de ti nessa igreja, Jesus. Mais da tua presença nessa igreja, Jesus. Mais da tua glória nesse lugar, Jesus. Mais da tua presença, meu Deus, nossas vidas. Continua, meu Deus, abençoando o pastor Wilson. Aumente a tua unção na vida dele. Continua abençoando os diáconos dessa igreja. A esposa do pastor Wilson, a palavra. Continua abençoando os diáconos, aqueles que servem nesse lugar. Reclama, açúcar e acabando, aparece e decaia. Marca de ti, Jesus. Marca de ti nessa igreja. Marca de ti nessa congregação. Aleluia. Aumenta, meu Deus, o número de salvos nesse lugar. Que essa congregação seja cheia de ti. Que essa congregação seja cheia do Espírito Santo. Que este povo experimente mais de ti, Jesus. Toca na vida dos músicos. Toca na vida dos músicos. Toca na vida, meu Deus, dos músicos. Toca na vida do vocal. Mais a tua unção. Mais o teu poder nesse lugar, Jesus. Que a tua presença nesse lugar seja contagiante. Que a tua presença nesse lugar, meu Deus, pega libertação, pega cura. Que a tua presença nesse lugar, Senhor, pega prosperidade. Que essa congregação seja um instrumento de avivamento para o bairro. Que essa congregação seja um instrumento de avivamento para esse bairro. Usa essa congregação. Usa os teus filhos, Senhor. Que sejam cheios de ti. Cheio de ti. Aleluia. Aleluia. Teu Espírito. Aleluia. Teu Espírito. Aleluia, Jesus. Queremos ouvir agora só a voz da igreja cantando. Os instrumentos vão cessar por um instante. Os instrumentos vão cessar por um instante. Só a igreja cantando. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Silêncio, por favor. Silêncio. Aqueles que falam em línguas, ministram em línguas, falam em línguas. Aqueles que falam em línguas podem dizer aleluia, podem agradecer. Clareando nossas ideias, a presença de Deus afastando toda a perturbação mental, todo desconforto na alma, a presença inundando nossos corações com paz, com shalom, a presença de Jesus renovando nossas forças, renovando, meu Deus, a nossa fé em Ti, a presença renovando a nossa comunhão contigo, Espírito Santo. Queremos mais comunhão contigo, Espírito Santo. Queremos mais comunhão contigo, Espírito Santo. Nós não abrimos mão disso, Espírito Santo. Porque a tua palavra nos mostra, Senhor,
Porque a igreja no início ela se movia como um cheio do Espírito. Era uma igreja cheia de ti, Deus. Mais de ti, Jesus. Mais de ti, em nome de Jesus. Ah, Jesus. Aquela igreja era tão cheia, Jesus, e quando eles chegavam, nos diziam: esses que trazem o rebuliço e que mexem com o mundo acabou de chegar. Aleluia. Esses que transtornam o mundo acabaram de chegar. Porque na igreja, Jesus, cheia da tua glória, cheia do teu poder. Meu Deus! Enche mais, Jesus. Aleluia! Enche mais, Jesus. Enche mais, Jesus. Enche mais, Jesus. Enche mais, Jesus. Ao teu nome, Enche mais, glória! Jesus. Enche mais, Senhor, Jesus. Ao teu nome, Cordeiro de Deus! Enche mais essa mulher, Jesus. Criador dos céus e da Enche mais esse terra! homem, Jesus. Está acima Enche de mais essa mulher, todas as Jesus. coisas! A ti o louvor, Senhor! Estamos cheios de toda a plenitude de Deus. Eu quero isso para a minha vida, Jesus. Aleluia. Eu quero isso, meu Deus, na vida da minha esposa. Eu quero isso, meu Deus, na vida da minha geração, dos meus filhos. Eu quero isso, Jesus, para essa geração de jovens, adolescentes. Jovens e adolescentes cheios de ti, Jesus. Crianças cheias de ti, Jesus. Anciãos e anciãs, idosos, cheios de ti, Jesus. Casais cheios do teu Espírito Santo, Jesus. Loma suca e priabarama, copia da rabaceta, da rabaceta. Mais de ti, Jesus. Que possamos nos incomodar, meu Deus. Que possamos nos incomodar, que haja um alto incômodo em nós. No sentido de te buscar mais, Senhor. No sentido de te buscar mais, Jesus. Porque o que mais precisamos como igreja, Senhor, é sermos cheios de toda a plenitude de Deus. E esse mundo, Jesus, carece de igreja cheia de Ti. Porque o que vai tocar, meu Deus, o coração das pessoas é a Tua presença em nós. É a Tua presença em nossos cultos. É a Tua presença em nossas reuniões. Glória a Deus. Mais de Ti, Jesus. Mais de Ti, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém, igreja?
tempo diferenciado, um tempo de Deus para a sua vida. Amém, gente? As mãos acima da cabeça, nos aplaudir os céus para ele receber tudo de Deus. Deus está vendo a gente, igreja. Obrigado, meu Deus! Aleluia! Amém, igreja? Deus seja louvado para sempre. Palavra abençoada, palavra do céu, palavra, eu creio que Nildo ora muito quando vem ministrar debaixo da unção do Espírito Santo de Deus. Ele busca a presença de Deus para falar das coisas de Deus. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Meus amados, nós vamos contribuir na casa de Deus essa noite.